Caráter para você também é uma coisa inegociável? Para mim é. Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho, é desse assunto que a gente vai falar. Se você caiu aqui, dá um like, se inscreve no canal, manda esse assunto para uma pessoa que está precisando escutar essa pílula desse assunto que é tão importante, eu particularmente valorizo muito, e eu tenho certeza que você, meu inscrito, também vai se interessar, e a gente vai aprender mais um pouco hoje. A reportagem que eu tenho aqui hoje, galera, é do Viva Bem, do UOL, colaboração com o Viva Bem, é datado dia 23 de junho de 2025, tá? E o título é Como Reconhecer Falta de Caráter, 5 sinais, no mínimo, suspeitos. Eu sempre falo que aqui no canal a gente não é muito a favor dos números mágicos, mas a ideia é a gente conseguir sintetizar e contextualizar colocando os nossos comentários e as nossas sugestões. Combinado? Vamos lá. Bom, aqui então a gente começa com uma imagem com duas pessoas se abraçando e aqui o que parece ser uma pessoa, né, do lado uma pessoa do lado esquerdo aqui com um olhar um pouco assim, meio de desconfiança, meio cético sobre aquele abraço, né, aquela demonstração de sentimento que está sendo feita nesse momento, né? Então aqui a gente começando a reportagem, vamos lá. O caráter é um conjunto de aprendizados relacionado às regras de conduta moral que norteiam a sociedade. Ela tem a ver com o desenvolvimento moral e ético de cada um e pode variar conforme a cultura em que está inserido. De acordo com Ricardo Weiner, professor da Faculdade de Psicologia da PUC, Rio Grande do Sul, um abraço para o pessoal da PUC também. O caráter é parte da personalidade majoritariamente desenvolvido por meio de experiência e aprendizagem. Seriam valores em ação ligados aos significados, em significar as consequências das nossas experiências no mundo, diz Marcelo Mansur Alves, mestre em psicologia e docente na UFMG. Portanto, caráter são todos os componentes mais previsíveis de nossas reações morais em contextos interpessoais. Nossas regras de convivência e respeito aos outros. São as características que foram aprendidas ao longo da vida, podendo demarcar o caminho do sujeito, complementa Alves. E aí vem, né? A seguir, vejam sinais que podem indicar a ausência de caráter em uma pessoa. Agir sem educação. É uma pessoa aqui com um olhar assim, um semblante bem apático, né? Bem mal-humorado. E aí, por falta de inteligência emocional, as pessoas podem interpretar o ato de se desculpar ou agradecer como submissão, ou de aceitar uma culpa ou dependência do outro. A ideia de ter que estabelecer algum tipo de aproximação ou vínculo com quem não se quer por perto também pode passar pela cabeça, e às vezes, por obrigação de se desculpar ou agradecer, cria-se até raiva e fala-se mal do outro pelas costas. Acho que a gente já passou por isso, hein? Pelo menos uma vez já. 2, serem diferentes a crianças e animais. Aqui a gente tem uma foto de uma criança, né? Aqui no, parece um puff, uma cama, alguma coisa assim, né? Crianças e animais costumam despertar de imediato bons sentimentos nas pessoas. Não sentir nada por eles, ou o contrário disso, chama a atenção e pode até ser um indício de psicopatia. Eita, mas por fator isolado não dá para afirmar, segundo Eduardo Perim, psiquiatra do HC FM USP. É normal que nem todos gostem, é normal nem todos gostarem, mas querer distância é uma coisa, fazer mal é outra. Exatamente. 3, visar somente a si próprio. Aí aqui tem uma sala de reunião com umas pessoas sentadas à cadeira preocupadas e uma pessoa em pé na ponta da mesa, né? Assim, como que cobrando, né? E procurando alguma coisa séria, né? Parece ser um ambiente sério, tenso. Pode ser um chefe que desqualifica e agride seus subordinados, uma amiga chantagista, interesseiro, um motorista perigoso. Se for um psicopata, é tão centrado nos seus objetivos que arrisca a própria vida, ignora leis e só faz tratamento para enganar as autoridades de que está curado. Se não estiver envolvido em algum crime ou não for levado à força por alguém, dificilmente buscará ajuda. 4, mentir com frequências. Opa! A gente já falou aqui de... Aqui está quase chegando ali no pessoas com transtorno de personalidade narcisista, hein?
Aqui tem uma pessoa, né, num efeito de imagem, com o nariz bem longo, né? Quando é por má fé, pode haver um envolvimento entre mitomania, né, o ato de contar histórias falsas ou exageradas demais, e quadros como transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, sociopatia, porém não é uma regra. Há quem, movido pelo desejo de contar mentiras, até simule ou produza sintomas físicos ou mentais de doença, como surtos psicóticos, dores de cabeça, vômitos, diarreia. Outros ainda fabricam ou falsificam exames médicos, sinais da presença de algo chamado transtorno factício. Eu não sabia que existia isso. E 5, agir com desonestidade. Aí, de novo, tem uma imagem de duas pessoas se abraçando, uma das pessoas aqui se abraçando com um semblante assim, meio que de repulsa, né? Existem alguns sinais de alerta que podem sugerir falta de honestidade até humildade. É importante interpretá-las com cautela. Observa a psicóloga Nina Reinhardt, da Universidade de Kassel, na Alemanha. Apenas porque alguém se comportou de maneira desonesta ou pouco humilde, uma vez, não significa automaticamente que essa seja uma característica de personalidade fixa. E é um belo texto, traz 5 itens importantes, mas eu acredito que no nosso dia a dia, a nossa experiência, ela traz muito mais aqui para poder a gente contribuir. Então, como eu sempre falo, aqui trazendo os meus 2 centavos para você de contribuição, né? Inclusive, eu queria já dar um gancho em cima desse último parágrafo que a gente leu, né? Que fala que se às vezes a pessoa se comportou de uma maneira desonesta, né, ou com arrogância, pouco humilde, né, que ela usa, uma vez não significa automaticamente que seja uma característica de personalidade fixa. Uma coisa que eu senti falta aqui nesse texto, e eu já vivenciei muito isso, é que o ambiente em que uma pessoa está inserida pode potencialmente torná-la uma pessoa com problemas de caráter. Às vezes a gente está. É agora que eu queria contextualizar para um ambiente corporativo. Às vezes uma pessoa que está uma meta muito agressiva, ela sabe que ela não vai conseguir entregar aquilo dentro do prazo, ela precisa identificar, dentro daquele contexto, alguém para poder ela conseguir terceirizar algo que ela não conseguiu cumprir, algo que ela não conseguiu, ou então às vezes está passando por uma reestruturação, às vezes tem uma questão ali de dificuldades e desafios dentro do grupo, né, dentro da equipe, entre relação entre duas áreas, etc., podem fazer com que, num instinto de sobrevivência, às vezes uma pessoa que não tem essas características, ou se tem muito sob controle, fazer com que essa pessoa, ela, sim, manifeste o que pode ser identificado como problema de caráter. Minta, fale na ausência do colega coisas que podem levantar muitas dúvidas, potencializar narrativas, falar coisa que não deveria, falar para um terceiro confidências que foram trocadas, etc. e etc. Eu particularmente acredito, e eu sempre falo aqui que eu não sou terapeuta, né? Eu sou uma pessoa que vim do setor corporativo, né? Continuo no setor corporativo e tenho um pouquinho ali, com muita humildade, um pouquinho de experiência, e onde eu vi muito, muito mesmo desses problemas de desvio de caráter, né? E o que eu quero dividir com vocês é exatamente isso. O ambiente potencialmente ele vai fazer com que essa pessoa ela passe por problemas de caráter. E agora também contextualizando para para questões familiares, questões de relacionamento. Isso aí pode fazer com que, às vezes, dentro de uma relação, né, de casal, marido e mulher, namoro, pai e filho, mãe, neto e avô, possam aparecer situações, dependendo da estrutura emocional familiar que aquela família, que aquelas pessoas vivem, questões graves de comportamento e de caráter.
E isso é uma luz muito forte. Porque eu estou falando isso? Porque às vezes pessoas, crianças, que cresçam dentro desse ambiente, elas veem aquilo como exemplo. E esse exemplo pode fazer com que, quando elas forem maiores, elas vejam isso como situações, disfunções, como situações normais. E aí, me fala uma coisa: você já andou vendo problemas de pessoas de comportamento que você achou que não era problema mesmo? Que você falou, puxa, não acredito que a pessoa fez isso. Comportamento é uma coisa, caráter é uma coisa muito séria na sociedade que a gente vive. No excesso de informações, no excesso de mídia, no excesso de tela, a gente seguir com caráter, né, sério, firme, é uma coisa assim que está virando quase uma exceção, dependendo do ambiente que a gente circula. Será que faz sentido para você? Me conta aqui, coloca aqui nos comentários, manda esse vídeo, faz uma reflexão, dá um like, se inscreve aqui no canal e fala um pouco se isso que a gente conversou, ele faz sentido. Para mim faz, para mim faz. Eu coloquei uma lupa muito mais voltada aqui pro ambiente social. O ambiente social ele faz com que às vezes as pessoas elas se desvirtuem da sua índole, do seu caráter original, vamos dizer assim, né? Da sua forma, do seu modus operandi normal, a forma de lidar com as coisas pode fazer com que a gente se comporte, tenha reações, tenha respostas, tenha atitudes que levem a gente a ter esse tipo de comportamento, tá bom? Não isentando ninguém, né? Porque somos todos seres humanos. Se você chegou aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê uma olhada aí nas listinhas. A gente tem uma lista muito bacana aqui no próprio canal. E essa lista também você pode seguir e escutar o Creme do Milho no YouTube Music, que é o nosso MilhoCast, tá bom? Então, às vezes, você pode me ver aqui, né, e escutar. Você pode também ler as legendas, né? E você também pode, no seu carro, no seu celular, onde você achar mais confortável, escutar também o MilhoCast. Essa é uma novidade bem bacana que está disponível para você. Combinado? Espero você no próximo vídeo. Um abraço bem grandão. Fica bem. Até mais. Tchau, tchau.